Olá, mais uma vez estamos compartilhando uma porção da Palavra de Deus e hoje eu queria ler com você uma passagem que está no Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, que fala a respeito de Jesus, que é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo Senhor Jesus. Ele veio primeiramente para os judeus. Você sabe que Jesus era judeu, mas os judeus não creram que Jesus era o Messias prometido pelos profetas. Eles não creram. Até hoje o judeu não crê que Jesus era o Messias que Deus havia prometido nas profecias bíblicas. E no capítulo 1, no versículo 12, diz que a tantos quantos receberam o Senhor Jesus, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, primeiramente, Jesus veio para os seus, ou seja, para os judeus. Mas como os judeus não o aceitaram, então o Senhor estendeu a salvação a todos os povos e nações e tribos. Então, a tantos quantos o receberam, ou seja, você que está me ouvindo, que ainda não é um cristão, se você crê que ele é o Filho de Deus, então a salvação é estendida a você também, a todo aquele que crê. Então ele disse, a tantos quantos creram que Jesus é o Filho de Deus, então Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, há um ditado popular que diz que todo mundo é filho de Deus, mas a palavra de Deus não ensina assim. Todos são criaturas de Deus e passam a ser filhos quando recebem a Jesus como Salvador, conforme está escrito. E a tantos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, são esses que não nasceram da carne, né? Não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Tiveram uma revelação que Jesus é Filho de Deus e assim creram, e porque creram foram salvos. Agora eu quero comentar uma outra passagem que está escrito lá na primeira carta de João, antes do Apocalipse. João escreveu 3 cartinhas. Na primeira carta, no capítulo 3, ele fala, amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, ele está escrevendo para um grupo de cristãos, né? Pessoas que agora haviam se comprometido com o Evangelho. Amados, agora somos, ele se inclui, somos filhos de Deus, né? E ele diz assim, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que ele quis dizer com isso? Né? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Né? O que João quis dizer? Ou melhor, o que haveremos de ser? Né? Qual é a nossa perspectiva daqui para o futuro? A palavra de Deus tem muitas referências, até eu mesmo já tenho falado sobre isso. O que haveremos de ser? Qual é a esperança do cristão? O que haveremos de ser? Ora, seremos como o Senhor Jesus. De que maneira? Teremos um corpo diferente de como temos hoje, ou seja, em relação à nossa carne, porque a nossa identidade será mantida, mas a nossa carne terá que ser transformada, até mesmo porque o apóstolo Paulo, ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50, ele diz que eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, não passaremos pela morte física, isso é, se o Senhor Jesus voltar hoje, nós estamos aqui conversando, então não vai nem passar pela morte física, mas passará por uma transformação, né? Então, voltando aqui ao assunto da carta de João, quando ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Como é que nós seremos? Seremos assim como Jesus é hoje, um corpo glorioso, um corpo que venceu a morte, um corpo que não tem mais corrupção, um corpo que não envelhece, né? É um corpo sobrenatural, uma carne totalmente diferente da nossa, né? Conforme nós falamos no outro vídeo, é uma carne diferente da carne do homem, da carne dos animais, dos peixes, né? Dos animais, é uma carne semelhante ao corpo de Jesus. Então ele continua dizendo, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
sabemos que quando ele se manifestar, falando a respeito de Jesus, quando ele voltar, né, de uma forma visível para o cristão, porque a pessoa que não crê, que não é cristã, né, é algo sobrenatural que, vamos chamar assim, os ímpios são as pessoas que não querem saber da palavra de Deus, se esquecem de Deus, acham que a palavra de Deus não tem valor. Então, essas pessoas não vão ver, é algo sobrenatural. Então, os cristãos irão ser arrebatados, né? Conforme eu já falei, milhares de pessoas irão sumir de toda a face do planeta. Então, voltando ao texto, quando João diz, amados, agora somos filhos de Deus. E aí ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, o Senhor Jesus, quando ele voltar, né, quando soar da trombeta e ele descer, o encontro será nas nuvens. Então sabemos que quando ele se manifestar, haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, né, ele tomou o seu corpo glorioso, né, revestido de imortalidade, e assim será também para com o cristão. É por isso que eu acho extremamente relevante esses assuntos, porque, infelizmente, essas verdades espirituais preciosas não são ensinadas, né, pelos pastores da atualidade, né? Então, há um foco muito grande para coisas materiais, mas a palavra de Deus nos chama a pensar nas coisas espirituais. E João diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que haveremos de ser. Sabemos quando ele, o Senhor Jesus, se manifestar, seremos como ele é. E ele termina esse texto, eu acho maravilhoso. Ele diz assim, e a si mesmo se purifica aquele que tem essa esperança. Então, o cristão verdadeiro, aquele que é comprometido com a palavra de Deus, ele se purifica porque tem essa esperança. Qual é a esperança do cristão? É o novo céu e a nova terra. A esperança do cristão verdadeiro é aguardar o arrebatamento da igreja, é aguardar o Senhor Jesus, e a volta dele é iminente. Ou seja, a igreja de Jesus que conhece a palavra, ela não precisa de aviso prévio. Ela sabe que Jesus está voltando. Ele mesmo disse em muitas partes da Bíblia, né, que ele está às portas. Os sinais da sua vinda já nos mostram que ele está chegando. Então, quem tem essa esperança se purifica, né? E quem tem e se purifica a pessoa que tem essa esperança. Deu para entender? Então se purifica quem tem essa esperança. E quem tem esperança, automaticamente se purifica, né? Toma conta da sua salvação, procura andar no caminho estreito que Jesus falou, escolhe as coisas mais excelentes, né? Procura pensar nas coisas do alto, alimenta a sua alma com a palavra de Deus. Então, existe sim uma diferença entre o ímpio e o justo, né? E a palavra de Deus já fala sobre isso. Existe um memorial onde todas as coisas estão escritas, e lá nós veremos a diferença entre o ímpio e o justo. Mas o meu desejo é que você creia, né, que Jesus está voltando, né, que você faça parte desse povo que vai subir no arrebatamento, né, e que você possa, como João disse, se purificar. Se você tem essa esperança, se purifique. Não dá para seguir a dois senhores, não dá para cochilar entre dois pensamentos, mas o caminho é um só e ele é estreito. Então eu te encorajo a se purificar para o Senhor, porque já, mais perto do que muito cristão está pensando, Jesus está voltando. E ele vem rápido à sua igreja, e você não pode perder esse grande acontecimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.